Marguerite Yourcenar, uma escritora, ela disse que o verdadeiro nascimento é quando você olha pela primeira vez sobre você mesmo, sua própria história, de maneira inteligente. A questão é como nós interpretamos a nossa própria história, porque muitas vezes temos um olhar neurotizado sobre acontecimentos e fugimos desses acontecimentos, mencionando às vezes emoções traumatizadas, conjunturas traumáticas muitas vezes, que a gente coloca um lugar muito grande, muito assustado, muito medroso de ser visitado, porque temos até uma resistência inconsciente de visitar alguns lugares e de trazer situações ou questões muitas vezes represadas que eram e são dolorosas, que nós evitamos passear por elas. Mas a questão mais importante é você pensar o seguinte: você está narrando a sua própria história. Você pode falar de pessoas, lugares, mas você vive, goza e sofre na sua própria história. Então, esse interpretar é óbvio que é o trazer à tona o que estava inconsciente. E como eu disse, existem músicas na sua história, como eu disse, existem eventos na sua história, acontecimentos na sua própria... Mas é a sua história. Extremamente importante, extremamente detalhada, que mais do que aquela conjuntura toda está como você se sentiu nessas conjunturas. Esse medo de sentir que nos faz evitar eventos, lugares, pessoas, nomes e memórias. E que tem trazido à tona na medida que você traz o que é inconsciente para o consciente, a interpretação daquilo que é você. Música, a música, tem músicas que nós vivemos, lugares, e lugares inclusive que nós consideramos às vezes que são maiores do que realmente são, que tem uma dimensão muito maior do que na verdade eles representam. Por exemplo, estava lembrando da minha infância, da casa que eu vivi, do lugar que eu vivi, do pé de jamelão imenso, da casa cheia de espaço, cheia de quartos, cheia de lugares, quintal grande. Eu morava ali naquela... Era uma periferia de São Gonçalo, no estado do Rio. E eu vivia naquela questão toda. E um dia, depois, na fase mais adulta, claro, eu revisitei aquela mesma ambiência, aquele mesmo local, aquele ambiente. E quando eu cheguei lá, não era tão grandioso assim. O quintal não era tão grande, a casa não era assim tão grandiosa como eu pensei, e o pé de jamelão não era tão gigantesco assim. Pelo contrário, acho que era um pouco pequeno. Mas era uma dimensão exagerada que eu dei, ou que a gente dá de alguns lugares, coisas e pessoas e geografias, e que quando você revisita não são tão grandiosas assim. Então, quando você fala da sua história, de amor ou ódio, de prazer e desprazer, do que a gente vive dentro do contexto da nossa própria vida, mas precisamos interpretá-la. E é óbvio que tem situações que são represadas, que manifestam situações hoje, adultas, que vão sendo trazidas, mas é interessante pensar, como diz a Neuzi Prochet, uma psicanalista, que disse que quando nós falamos e narramos nosso trauma, digamos, vou tentar lembrar, ela disse que nossos traumas são amaciados, acalmados, desculpe se eu não estou falando exatamente como foi, mas significa dizer que é possível que essa cura, digamos assim, vamos usar essa expressão que tem uma certa resistência a falar, mas um processo de atravessamento é possível que ocorra a partir de passarmos por lugares, repetindo, mais do que família, mais do que você viveu de pessoas, lugares, é o que você sentiu, como hoje, como você se sente. Por isso da importância da expressão do que você sente para a manifestação do seu bem-estar psíquico, de como você consegue falar daquilo. Então, quando nós estamos passando por lugares represados ou recalcados, como diz, nós podemos estar lidando com memórias que não são só memórias, são vivências. Como diz, tem música, tem aroma, tem afeto, pode ter conjuntura traumática, pode ter emoções traumáticas, traumatizadas, mas acima de tudo, digamos, tem você.
E quando você visita algum desses lugares, pode ser que não seja tão grande como você pensou, tão assustador como você pensou, e que muitas dessas coisas podem ter tido uma interpretação neurotizada de tudo, mas na medida que você transita, que há dentro do processo analítico que se atravessa a sua fantasia, que é um anteparo da realidade, você vai lidando de uma forma organizada com essas coisas, talvez. Você vai lidando com aquilo que você dá nome de medo, e que às vezes nem nomina, mas tem medo. Mas quando você vai atravessando, você vai entendendo que você está lidando com você mesmo, você está lidando com a sua própria história, e que é possível que haja releituras inteligentes a partir de um processo seu, inclusive com a vida, independente do que quer que seja, de uma tratativa de análise ou terapia, o que quer que seja, mas é um processo seu também, que pode ter uma ajuda, pode ser um avanço, um processo maturacional, e pode ser um momento de conhecer a você mesmo nesse trajeto, nesse percurso maravilhoso que é a sua própria história. Um beijo a todos e todas.